O anime é esse aí que tá aparecendo na tela, mas antes inscreva-se para a segunda parte desse anime. Cross refere a um MMORPG, o jogo onde apenas uma pessoa é reconhecida como o Lorde Demônio, sendo o protagonista o nosso Lorde Demônio, um jogador ridiculamente poderoso. E o motivo que o faz jogar sério é apenas destruir casais. E ele, um jogador recluso chamado Sakamoto, e nesse momento ele nem imagina que seria invocado para outro mundo como um Lorde Demônio, até acordar em outro mundo recebendo 2 beijos, sendo ele uma invocação de um ritual de escravidão. Mas ele não está entendendo nada nesse momento, mas o foda é que o cara não conversa com mulheres. Na verdade, não conversava com ninguém, apenas com garotas que desafiavam no jogo. Então ele decide entrar no personagem e se apresenta como Diablo. Nenhuma delas entende o motivo da invocação que está falando, mas como elas estavam brigando, o cara ordena que elas façam as pazes, e usa magia para isso, e acaba que elas se tornam suas escravas, graças ao efeito do Anel do Lorde Demônio, um item que reflete qualquer magia, e a elfa acabou sendo escravizada por uma invocação. Mas eles terão que resolver isso na cidade e que precisam do poder do Diablo para provarem sua força como aventureiras. Mas Diablo diz que não é uma invocação, e sim um Lorde Demônio temido por todos. Quando chegam na cidade, vão direto para a pousada, onde a elfa pede para ficar no mesmo quarto que ele, e agora a gata também, deixando o cara sem entender nada. E as duas acabam brigando, até a recepcionista ameaçá-las, e acaba que todos ficam no mesmo quarto. E agora aparece a líder da Associação de Magos, Celis, sendo ela uma personagem importante que mantém a barreira da cidade. Mas ela apenas queria conversar com a gata, mas percebeu que se tornaram escravas e decide ouvir o que aconteceu, e após ouvir a história, pergunta se Diablo consegue libertá-las. Mas ele diz que isso é impossível, pois não fez isso querendo, e decide perguntar para a gata que não precisa de guardas-costas, e que pode se proteger sozinha. Então a associação apenas vai embora, deixando Diablo curioso por que a gata ser tão importante. Então ele segura e diz que vai torturá-la. A elfa diz que vai ficar ali comendo. A gata diz que se ela contar, ele também vai abandoná-la. Então ele parte pra cima dela dizendo que vai torturá-la, mas acaba confundindo o enredo. E só percebe agora que tacou ela na cama, então decide com as orelhas dela, deixando ela toda animada, mas ela continua sem contar. Então ele continua brincando com suas orelhas e percebe que se deixou se levar de novo, mas pelo menos ela decide falar. Então antes o cara morde a orelha dela, fazendo ela dar um gemidão, e lá embaixo geral escutou, mas a elfa decide comer algo antes de subir. A gata diz que a alma de um Lorde Demônio está selada nela, sendo o chefe mais poderoso do jogo, e o objetivo dela é derrotar o demônio dentro dela. Então Diablo diz que caso ela morra, esse demônio seria libertado, e não existe outro modo dele aparecer, e julgando pela associação, significa que só a Celis sabe disso, e descobre que tudo isso é hereditário. Então Diablo diz que vai acabar com a alma do demônio e que tem que descobrir um jeito de extraí-la, fazendo a gata chorar de felicidade. Diablo está todo pensativo, até chegar o cara que foi ignorante com ele. Agora em grupo, e ainda por cima tenta causar briga com Diablo, e invoca uma salamandra de nível 30 para matá-lo, sendo um bicho muito fraco para ele, que não causa nenhum dano a ele. Então Diablo apenas puxa seu cajado e usa magia eliminando a salamandra, e tudo em volta, e se apresenta como Lorde Demônio de outro mundo. Apenas agora que Diablo realmente acredita que está em outro mundo, e acorda com as duas beldades em seu lado, e por instintos começa a brincar com os bustos da elfa e da gata. E quando a elfa acorda, diz que ele só vai poder fazer isso quando ela se tornar sua mestra. E quando a gata acorda, desesperado, o cara acaba zoando os bustos dela. Enquanto Diablo andava pela cidade, fica impressionado pelo tanto de espécies que tem ali, sendo o lugar onde os seres-humanos vivem, e dificilmente um humano aparece ali, e descobre que aquele mundo mede a força através de níveis. A elfa ainda não possui um, mas a gata é level 40, e quando forem registrados na guilda, serão capazes de aceitar missões, e terão seus próprios alojamentos. Ao chegarem na guilda, Diablo já fica tenso pelo clima lá, e enquanto a elfa fazia sua inscrição, Diablo lembra de não saber ler naquele mundo, e pede para a elfa escrever para ele, só faltando a assinatura de sangue dele. E agora chegou a hora do espelho de medição de nível, sendo a primeira a elfa, que possui um level 30, que fica deprê por ter perdido para a gata. E agora chegou a vez do Diablo, que escurece tudo em volta com sua mana, que chama a atenção até da mestra da guilda, que decide chamá-los para conversar com ela, dizendo que não consegue medir o nível do Diablo, sendo além do conhecimento deles. Mas se ele quiser entrar na guilda, terá que receber ordens de pessoas mais fracas. Mas mesmo assim, ele decide entrar na guilda. Então ela procura uma missão à altura dele, sendo uma coligação à Associação dos Magos. Após 5 horas, finalmente chegaram onde o monstro se encontra, mas a elfa acaba sentindo a presença de várias pessoas, então Diablo já puxa seu cajado para se preparar
preparar para a luta e spama magia nos cara, antes deles pensarem em atacá-lo. Mas todos eles eram elfos, dizendo que vieram resgatar a elfa, sendo ela uma princesa, e aquela missão foi feita por eles, tudo para salvá-la do colar da cravidão. Então percebe que foi aquele maguinho que armou aquilo para ele, mas a elfa se recusa a ir com ele, pois eles só querem ela para dar luz a um herdeiro, e diz que ela pertence a ela mesmo, então eles decidem levá-la à força. Mas Diablo já começa a falar os erros deles, sendo o principal ter feito ele de inimigo, e pergunta se eles lutam contra bestas demoníacas, e quando descobre que não, descobre o motivo dos níveis deles ser tão baixos. Então o elfo se prepara para lançar uma flecha bolada, mas Diablo para e está com tédio, pois aquela flecha nem sujou ele. Então Diablo apenas usa uma pequena magia de gelo e congela metade daquela floresta, derrotando todos os elfos, e agora aparece aquele maguinho xingando os elfos pelo mau trabalho. Então Diablo apenas ameaça o cara, o deixando pianinho, e quando a gata ameaça contar para Celes, o cara corre desesperado e a elfa apenas diz que não vai voltar para casa e vai ficar com seus companheiros. Ao chegarem na pousada, Diablo fica sozinho com a elfa, pois a gata foi contar o que aconteceu com Celes, mas ele nem sabe o que falar, e quando a elfa diz sobre a magia deles, Diablo diz que sabe tudo sobre os níveis, e as pessoas deste mundo vivem de forma pacífica para não morrerem, e por isso é complicado para aumentarem a média de level. E ele veio de um lugar onde níveis controla tudo, mas que não possa ser capaz de derrotar aquele demônio. Então a elfa pergunta se ele escolheu a gata, e vai pra cima dele, dizendo que também precisa dele, e fica por cima dele, e o cara começa a brincar com eles de novo, dizendo que não escolheu ninguém, pois ele é o Lorde Demônio. Então a elfa aproveita para se gabar de seus bustos, e agora aparece a gata, putaça com os dois. Após completarem aquela missão, Sylvie tem uma missão para o Diablo, e dessa vez é uma missão, sem ser uma armadilha, pois foi direto da Celes, sendo uma missão simples e uma recompensa bem alta, sendo um agrado pelo acontecimento. Mas a gata diz que não vai, porque não quer dever favor a Celes. Mas o foda é que eles não possuem tanto dinheiro, então Diablo e a elfa irão, enquanto a gata ficará na cidade, sendo apenas uma missão de entregar bebidas. Mas mesmo assim, a gata fica indignada, e quando estava saindo, um guerreiro foi tirar onda com o Diablo, dizendo que ele é um incomum demônio com chifres, que anda com 2 escravas, sendo ele o guerreiro mais poderoso da guilda, sendo o nome dele Emily, sendo o mais forte do nível 50, que desafia Diablo para uma luta, o deixando animadão. Então ele decide entrar no papel de Lorde Demônio, mas quando o cara diz que ama todas as mulheres, Diablo até brocha, com o cara querendo apenas as 2 livres da escravidão. Mas após ver o estilo de luta do guerreiro, Diablo fica animado de novo. Mas o problema é que o cara é muito óbvio, então ele apenas o derrota sem nem usar magia. Mas quando o cara levanta para o segundo round, as 2 falam para ele parar, pois elas só estão com aquele colar por causa do erro delas, e que o Diablo na verdade está ajudando elas, deixando aquele guerreiro até mais calmo, e sai full animado. Enquanto eles iam entregar as bebidas, a elfa acabou ficando entediado e dá a ideia de entrar em um laguinho, mas após Diablo imaginar a cena, decide cancelar essa ideia e diz para acionarem uma invasão quando os monstros de alto nível aparecem durante as missões de baixo nível. Então ela se agarra nele, dizendo que não quer isso, e que não é forte igual a ele, mas até ficar forte precisa da ajuda dele. Ao chegarem na cidade, já travados na entrada, tudo por causa dos chifres de Diablo, mas uma guardinha já sabe sobre os rumores sobre ele, mas o motivo deles não terem deixá-los entrarem no início é que receberam notícias que um gigante exército de demônios está indo até eles, deixando até Diablo impressionado, pois até no jogo demônios eram seres muito fortes, sendo uma invasão de larga escala, que nunca foi possível no jogo, e já acha que aquele lugar vai ser destruído, mas mesmo se eles passarem por ali, não vão conseguir invadir a barreira de Celes. Então a elfa diz que tudo isso é para reviver o Lorde Demônio, mas até para o Diablo seria complicado lidar com tantos demônios. Então eles recebem uma carta de agradecimento pelo vinho, com o cara dizendo que aquele é seu último dia, então quer vivê-lo do jeito apropriado, pois não podem recuar para salvar os civis. Então Diablo decide ajudá-lo, dizendo que não vai ser o último dia dele, e vai ficar na ponte sozinho esperando os demônios, mas com animação total, e o primeiro demônio vai até ele, já é jogado para longe. Celes estava pedindo desculpa para a gata, dizendo que aquele maguinho foi expulso da associação, mas que ele disse que o Diablo se proclamou como um Lorde Demônio, então a gata diz que ele é um, mas de outro mundo, mas Celes não consegue acreditar nisso, pois duvida que ele pudesse ser invocado ali, e existe a possibilidade de que ele seja um demônio, que deixa a gata puta, dizendo que ele a aceitou, e agora aparece aquele maguinho reclamando da expulsão, e que bateu em todos, pois achava que era mentira, e realmente surta, dizendo que ela é a pessoa certa, e enfia uma adaga em seu bucho, se transformando em um demônio, e enquanto isso o Diablo está passando o Vral em geral, até a comandante ia até ele, sendo ela Eldgard,
Heart, a mais poderosa lanceira, sendo uma batalha decisiva para expulsar os demônios. Todos os civis foram até a barreira da Celis, jurando que lá não teria demônios. Mas o foda é que surgiu um lá, graças àquele maguinho, e ninguém consegue segurar aquele demônio, nem mesmo o familiar da gata. Então aquele guerreiro aparece para salvá-lo, junto com vários aventureiros, mas nem a espada do cara mais forte da guilda faz algo com aquele demônio, e ainda por cima ele tem uma capacidade de utilizar magia, e acaba com ele com um ataque, mas mesmo assim ele levanta de novo. Diablo e Eldgard estavam em uma luta demorada, sendo ela nível 80, mas Diablo ainda está de boa com isso, até ele utilizar uma magia diferenciada, uma habilidade que consome a própria vida do usuário. Então ele decide tomar o ataque em cheio para quebrar o espírito de luta dela, e no máximo dar uma dorzinha no ombro, a deixando desesperada, mas mesmo assim ela está esperando alguma coisa, e nessa hora Diablo descobre que a cidade está sendo atacada por um demônio, que faz Eldgard dar a volta por cima, e assim que eles derrotarem, vence. Então o Diablo decide usar a magia de alto nível para acabar com isso, uma magia que é literalmente um pequeno ponto de luz, que acaba com todos os demônios e destrói tudo em volta. Mas de algum modo, Eldgard sobreviveu, deixando até o Diablo chocado, mas sem tempo para isso, e usa a habilidade de teleporte até a cidade, conseguindo chegar bem na hora para salvar aquele guerreiro, e o agradece por salvá-las. Quando vai em direção ao demônio, ele diz que vai matá-lo e destruir a barreira, mas nada disso irá adiantar, pois ele meio que acabou com o exército deles, e não terá piedade contra ele, e com um simples ataque já quebra a armadura dele, e todos os ataques contra ele voltam para o demônio, e coloca o dobro de pressão, selando o demônio em uma dimensão escura, e depois disso acabou ficando com pouca magia, mas com a gata muito grata a ele. Mas como não sabe o que dizer, diz que elas pertencem a ele, e por algum motivo as duas ficam animadas, mas ele acaba desmaiando de exaustão. Depois de um tempo daquele acidente, teve um funeral pelas perdas das pessoas, pois não renascerem igual ao jogo, e todos os moradores da cidade tentaram ajudar em alguma coisa, para reformarem a cidade, e ele ficou descansando, morto de preguiça, até a elfa pular pra cima dele, mostrando a metade do corpo, mas pelo menos a gata chega salvando ele. Mas como ela não soltava, ela também decide agarrá-lo, e agora chega Sylvie, dando informação que o rei dos elfos querem que a elfa seja entregue em 10 dias, senão irão iniciar uma guerra, e o objetivo dele é impedir isso. Muito obrigado por assistir até aqui, deixe bastante like para a segunda parte, valeu e até a próxima.